Paz do Senhor, graças a Deus, mais um dia que o Senhor nos dá para darmos continuidade à nossa leitura bíblica diária. Pedindo para que compartilhem, curtam, comentem, deem sugestões e nos sigam nas redes sociais e nos ajude a crescermos e divulgarmos assim a palavra de Deus. Aproveitando os meios de tecnologia que temos do nosso tempo para divulgarmos e transmitirmos a palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, mais uma vez eu te louvo e te agradeço pela oportunidade que me dás de ler a tua palavra, Pai. E te peço que o Senhor possa incentivar e ajudar as pessoas que terão acesso a esse conteúdo, que ouvirão, para que sintam-se também, Senhor, motivados, incentivados a lerem a Tua palavra e por meio dela conhecer o Senhor e servi-lo. Em nome de Jesus. Amém. Nossa leitura hoje, ontem lemos até o capítulo 24 e hoje, na sequência, leremos a partir do versículo 25. Que diz assim: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, para que as nossas lâmpadas, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro deu a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor.
E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias, então, ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me visitastes, e estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. E aconteceu que, capítulo 26, e aconteceu que, quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam:
não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava assentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para a memória sua. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava a oportunidade para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparamos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E, respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas, depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então
Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E, voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E, deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saístes como para um salteador, com espadas e porretes para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. E os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe até ao pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas por fim chegaram 2, e disseram: este disse: eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti?
E Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo disseram: É réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: Tu também estavas com ele, com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que estavam ali, aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com um juramento: Não conheço tal homem. E, logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Capítulo 27. E chegando a manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E manietando-o, o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: Não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E, tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje Campo de Sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, de que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. E foi Jesus apresentado ao governador, e o governador o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado.
E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão e pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O governador, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e, despindo-o, o cobriram com uma capa escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e em sua mão direita uma cana, e, ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E, depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E, chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E, assentados, o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram a escrita a acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes com os escribas e anciãos e fariseus escarneciam dele. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes com os escribas e anciãos e fariseus escarnecendo diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus? Livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9ª. E perto da hora 9ª exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: eles chamam por Elias.
E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E, vinda já a tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e, enrolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. E estava ali Maria Madalena e a outra Maria, assentada defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo, ainda disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Capítulo 28. E no fim do sábado, quando já despontava o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais.
e de dizer a meus irmãos que vão à Galiléia e lá me verão. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando: dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Glória a Deus pela bendita e soberana palavra do Senhor. A nossa leitura de hoje, começando no capítulo 24, Jesus continua o sermão que tinha terminado começando no capítulo 25. Jesus continua o sermão que tinha terminado no capítulo 24, conta parábolas. A gente conhece como a parábola das virgens, ou das 10 virgens, né? E ele aqui tem as falas nessa parábola, cenário fictício, né, que Jesus criava para contar uma situação, para mostrar uma realidade. E tem as falas das mulheres, né, as 10, 5 loucas e 5 prudentes. Tem as falas dela, tem as falas do noivo. E Jesus fala isso para trazer uma ilustração. Depois ele continua falando sobre um certo um certo senhor que viajou e entregou seus bens para que outros cuidassem. Aí tem as falas deles, que também é uma parábola. Depois tem Jesus contando, agora já não é parábola, que quando ele vier com os anjos, reunirá todas as nações. E aí tem as falas dos bodes, das ovelhas e do próprio Senhor, quando chamará aqueles que lhe serviram para o seu reino, e aqueles que não o serviram lançará nas trevas exteriores. E ele disse que ali haverá tormento eterno. Depois, no capítulo 26, Mateus continua dizendo, contando o cenário. Diz que depois que Jesus concluiu esses discursos, né, disse aos seus discípulos, aí enviou 2 dos seus discípulos para... contou que o Filho do Homem seria entregue para ser crucificado. E depois os príncipes dos sacerdotes não mostra a fala deles, mas o narrador disse que eles estavam consultando entre si para prender Jesus e o matarem. E mostra um pequeno trecho da fala deles, que foi: não durante a festa, isso foi fala deles, para que não haja alvoroço entre o povo. Isso foi fala dos fariseus, arquitetando para matarem Jesus. Depois mostra que Jesus estava num jantar em Betânia,
que parece muito com o jantar que foi Maria, irmã de Lázaro, que quebrou o unguento sobre ele, né? Derramou ali o unguento, quebrou o vaso e derramou o unguento. E parece muito com ela. Aí quem disse que não é, outros dizem que é, mas parece muito. E aqui tem a fala, não mostra a fala da mulher, mas tem a fala dos discípulos murmurando. Não foi apenas um discípulo. Em outro evangelho fala apenas de um discípulo, que foi Judas, né? Mas aqui diz que foi os discípulos que murmuraram. E os discípulos falando, porque esse estrago, aí Jesus fala, elogia a mulher, e foi uma boa ação que ela fez para com ele, Jesus diz. E ele ainda disse que onde o evangelho fosse pregado, essa mulher seria mencionada, esse caso seria mencionado e seria para a memória dela. E depois mostra Judas, que foi acertar com os fariseus, né, os líderes ali, a cúpula religiosa. E tem a fala dele, ele disse assim: que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei. Aí tem a fala deles, 30 moedas de prata. E foi combinado para que fosse assim. E ficou aguardando a oportunidade. Aí vem agora a Páscoa. Os discípulos perguntam onde Jesus quer que eles preparem a Páscoa. Aí Jesus ensinou, disse como era, mandou eles ir. A gente até já leu isso lá em João, quando fizemos a leitura de João. E montou ali o cenário da Páscoa. Prepararam e estava lá reunidos os 12. E enquanto estavam comendo, Jesus disse que um deles iria traí-lo. E eles começaram a perguntar entre si e perguntando a si mesmo cada um. Mas depois, Jesus foi e disse, né? Que o que ia traí-lo estava metendo a mão no prato com ele. Aí ele fala, né, que bom seria para esse homem que nem nascido tivesse sido. Aí o próprio Judas perguntou: porventura sou eu, Rabi? Aí Jesus respondeu: tu o disseste. Então Jesus teve ali a cerimônia da ceia, cantaram um hino e saíram. Depois Jesus disse que todos se escandalizariam nele, porque tem gente que acusa só Pedro, né? Mas o texto bíblico mostra que foram todos os discípulos que se escandalizaram e negaram Jesus de certa forma. Jesus cita o texto bíblico que diz que ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Pedro fala, né, como sempre: eu não me escandalizarei, ainda que eu seja necessário morrer, eu morrerei. Jesus disse: antes que o galo cante hoje 3 vezes me negarás. E mostra quando Jesus saíram com ele para o lugar chamado Getsemane. Eles ficaram ali, Jesus foi orar um pouco mais afastado e levou o mais próximo Pedro e Tiago e André. E eles, enquanto Jesus estava orando, eles ficaram adormecendo. E Jesus, aqui tem a fala de Jesus com ele, deles com Jesus, Jesus orando. Há um pequeno trecho, né, da oração de Jesus. E Jesus repetiu com grande intensidade. Chamou a atenção dos discípulos, porque os discípulos não podiam vigiar com ele. E mostra a fala deles. E disse que quando ele ainda estava a falar, Judas chegou. E quando Judas chegou com a multidão, tinha dado um sinal, que era aquele que ele beijasse era para ser preso, que era no caso Jesus. E quando se aproximaram, aí Judas falou: eu te saúdo, Rabi. Isso foi a fala de Judas.
e o beijou. Mas Jesus ainda disse, amigo, Jesus ainda o chamou de amigo. A que vieste? E então se aproximaram a multidão e prenderam Jesus. E diz que um dos 12, ou um dos que estavam com Jesus, né, puxou a espada, que no outro evangelho menciona o nome, né, tanto de quem puxou a espada e feriu, como do ferido. E Jesus o corrigiu e disse que não era necessário, porque se ele quisesse, ele oraria e o Pai mandaria até 12 legiões de anjos. Mais de 12 legiões de anjos. E Jesus mais uma vez cita as Escrituras e falou à multidão. E diz que os discípulos assim foram embora, se dispersaram. Aí Jesus entra agora, foi conduzido para a casa e para a sala do sumo sacerdote. E conta, né, que Pedro seguiu de longe, e há a fala dos criados e das pessoas que corrigiram ou disseram que Pedro era também deles, e Pedro negando, até que o galo canta. E inicia-se agora a fala dos sacerdotes da cúpula religiosa com Jesus e as falsas testemunhas. Não menciona as falas das outras muitas testemunhas que apareceram, mas menciona a fala de uma que disse que Jesus, que tinha ouvido Jesus dizer que derrubaria o templo e reedificaria em 3 dias. E o sumo sacerdote então levanta e começa a perguntar, e Jesus guarda silêncio. E de repente o sumo sacerdote usa um método lá, que era uma forma de conjurar, de quase que forçar a pessoa, em nome de Deus, né? Coloca Deus na questão, e diz, conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus, tu disseste. A fala que Jesus falou, não diz claramente Jesus dizendo, eu sou o Cristo, mas que alguns até contestam, já tem gente aí que diz que Jesus não era o Cristo, porque Jesus nunca afirmou que era. Mas há várias afirmações, direta e indireta. E eles entenderam a fala de Jesus, que Jesus tinha dito que era. Tanto que eles gritaram, blasfemou, e rasgaram as suas vestes e disseram, que vos parece? E todos responderam, disse, é réu de morte. E aí começou espancar, cuspir, falar de forma chula, né? Aquela coisa ridicularizando Jesus. No capítulo 27, mostra Judas indo devolver as moedas, dizendo que tinha traído sangue inocente. Os anciãos não pegam, depois que ele joga as moedas, diz que isso era com ele, se ele tinha traído sangue inocente ou não, mas não se importava, não era com eles. E diz que ele saiu para se enforcar. E os anciãos pegaram as moedas e não colocaram de volta no cofre das ofertas, e guardaram ela e se acertaram e compraram um campo de oleiro. E o texto bíblico diz que foi para se cumprir uma forma figurada que Jeremias também tinha feito. E agora mostra Jesus junto do governador, o governador falando com Jesus, Pôncio Pilatos, e depois vem a mulher desse governador, conta que teve um sonho, pediu para que ele não entrasse na questão de Jesus, e ele fica admirado com Jesus, porque Jesus não estava falando, pergunta ao povo se era para matar ele, se era para soltar ele, quem ele queria escolher, se ele, se Barrabás. O povo, induzido pela cúpula religiosa, escolheram Barrabás e mandaram crucificar Jesus. Aí mais uma vez mostra a cena dos soldados, aqui não menciona como lá em João menciona o soldado. Dá para se deduzir até a quantidade de soldados que tinha, né, pelas vestes de Jesus.
Aí tem todo aquele cenário, ridicularizando aí as falas, que aqui não tem as falas propriamente ditas, dos dois da cruz, e a multidão, a cúpula religiosa ali, falando, criticando Jesus. E depois tem as falas de Jesus já na cruz, e depois o povo mais uma vez, né? Se é rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. E ainda ridicularizaram o próprio Deus. Confiou em Deus, livre-o agora. Se o ama. E mostra que a terra entrou em trevas, né? Tremeu. E mostra as últimas vozes de Jesus, que é muito conhecido quando Jesus disse, né? Eli, Eli, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Aí o povo falando mais uma vez, as multidões, ou seja, muitas vozes, né? Muitas vozes. Mostra que houve ressurreição daqueles que já tinham sido mortos, que há também controvérsia se foi ressuscitado. Foram pessoas que ressuscitaram e morreram de novo, como no caso de Lázaro, ou se foram pessoas que já ressuscitaram em corpos glorificados. E há aí um debate, que não é a questão aqui. Aí a fala dos soldados, dizendo que verdadeiramente ele era o Filho de Deus, e as mulheres que estavam de longe. E depois a fala de Arimateia, indo pedir o corpo de Jesus, Pilatos permitindo. E depois disso, os sacerdotes mais uma vez vão falar com o governador, pede para que o sepulcro seja guardado, para que depois não inventem, né, que ele que ressuscitou com o corpo roubado. E Pilatos permite, eles levam os soldados para que guardassem com segurança. Mas quando é no fim do sábado, no começo do dia do domingo, de madrugada, foram para o sepulcro. Quando chegou lá, encontraram, tinha havido um terremoto e encontraram lá o sepulcro aberto e um anjo com um aspecto de relâmpago, sentado sobre a pedra, e o anjo falou com elas. E elas, a voz dela, a voz dos anjos. Depois, o anjo ainda dá a mensagem para elas dizerem aos apóstolos, aos discípulos, mas elas também veem o próprio Jesus e o adoram. E Jesus também repete, pedindo para que vá anunciar aos apóstolos, chamando-os de irmãos. Eu acho isso extraordinário. E mandando eles ir a Galiléia e lá verão Jesus. Aí voltam os sacerdotes, fala com os soldados, né, porque os soldados, com medo de morrer, procuraram eles, contaram o que tinha acontecido, deram dinheiro a eles e ainda deram uma mensagem para eles divulgar. E a mensagem era: os soldados deveriam dizer que os seus discípulos foram à noite e eles estavam dormindo e o furtaram. Que coisa terrível. E o texto diz que esse foi o dito divulgado até o dia de hoje. Só pessoas da mente muito... precisaria ter muita fé para acreditar que os soldados iam dormir e ainda contar a história que tinha dormido. Porque nessa época, se um preso fugisse, não era como hoje. Se um preso fugisse da mão de um soldado, o soldado pagava com a vida. E esses soldados receberam uma proteção, receberam dinheiro para não contar a verdade e ainda a proteção para não morrerem. Quando a cúpula religiosa diz, né, que se o governador viesse falar, eles iam falar, persuadir para eles ficarem em segurança. E então os 11 partiram para a Galiléia e eles lá vê Jesus, ouvem a sua voz e aqui tem
uma das instruções mais importantes, né, do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus disse que estaria com eles, que é o mesmo que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, temos a voz de Jesus, dos personagens das parábolas, a voz dos discípulos, a voz da cúpula religiosa, a voz dos malfeitores, os que foram crucificados ao lado de Jesus, a voz do governador de Pilatos, a voz dos soldados, a voz da multidão, a voz dos anjos e a voz de Jesus ressuscitado, que é a voz mais importante e mais necessária para todos nós. E assim encerra a nossa leitura de hoje e também a leitura do Evangelho de Mateus. Pai, em nome de Jesus te louvo, Senhor, te agradeço por termos lido, Senhor, concluindo hoje a leitura do livro de Mateus. Esse livro que nos revela, Senhor, muitos detalhes e outras coisas mais que nos outros evangelhos não revela. E eu te agradeço, Senhor, e peço-te que o Senhor desperte-nos cada vez mais para lermos a tua palavra. E o Senhor abençoe, Senhor, a todos que ouvem, que assistem, que veem, Senhor, esse conteúdo. E que o Senhor também possa despertá-los para que eles leiam em sua casa, individualmente, lendo como um primeiro contato, depois lendo, estudando, meditando, refletindo, perguntando ao Senhor, e que possam crescer e progredir, que o Senhor tenha liberdade pelo seu Espírito de operar, Senhor, salvação, transformação e amor por Ti na vida de todos nós. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.